Portanto, o meu nome é Frederico Lucas, eu tenho trabalhado na área do desenvolvimento do território de baixa densidade. Portanto, para mim a baixa densidade não é um problema, é o meu objeto de trabalho. Não me queixo disso. Recentemente, portanto, eu estive entre 2009 e 2013 na equipa da Fundação EDP nos territórios do Baixo Sabor e Tua e, portanto, aí formámos um grupo de trabalho. Quando terminámos em dezembro de 2013 essa relação de 4 anos com a Fundação EDP, os parceiros decidiram, ou um conjunto de parceiros decidiram constituir uma associação para continuarem a trabalhar em conjunto. Hoje estamos, obviamente, dedicados a outros territórios portanto, empenhados numa atuação que seja sistémica. Somos 5 empresários, eu estou ligado à área do repovoamento, o Paulo Costa está ligado à área dos eventos esportivos, o Pedro Santos está ligado aos investimentos agrícolas e o Francisco Pimenta ligado à área da energia. A Associação Portuguesa de Marketing Rural é uma subsidiária ou uma filha ou uma spin-off da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, uma instituição com 40 anos, e o seu presidente honorário é o José Luís Tejon, que aponta 7 fatores que vão, de alguma forma, alterar a importância da agricultura num futuro muito próximo. E aquilo que ele diz é que hoje os consumidores estão informados, portanto, estão muito mais preocupados em perceber o que estão a consumir e, em consequência, tudo o que tem a ver com a semente e com a forma como se planta passa a ter uma importância que no passado não teve. No passado, e nós estamos a assistir isso, sem querer falar de marcas comerciais, existiram, de facto, operadores do setor alimentar que tudo aquilo que apresentavam era tomado como bom e que hoje estão a fazer grandes investimentos para alterar o seu modelo de produção. Porquê? Porque o consumidor informado exige qualidade nos alimentos que adquire. E, portanto, e a noção que nós temos é que estamos no momento certo. É curioso, quando nós verificamos as últimas décadas, chegamos a uma conclusão interessante, que é estamos a viver um momento com um nível de inovação que os nossos avós não tiveram, que os nossos antepassados não tiveram, e não sei o que é que vai acontecer para a frente. Agora, efetivamente, nós estamos a viver um momento em que há mudanças, em que fazer igual não é solução. Estamos em Portugal. Portanto, muitas vezes quando nós falamos de Silicon Valley ou quando falamos de outros grandes exemplos de inovação e tentamos trazer para Portugal, depois isso não funciona. Não funciona porquê? Porque os portugueses são diferentes dos americanos e por aí fora. Em Portugal nós temos uma influência muito grande dos árabes, que nos permite aquilo a que nós chamamos em português de desenrascanço, que os ingleses chamam lusitanos crisis management, gestão da crise, e de facto temos essa característica, temos a capacidade de, perante um problema, tentar encontrar uma solução. Temos que ter a noção de que o desenrascanço não é assim tão bom em todas as circunstâncias. Todos os países têm esta influência árabe, têm esta atitude de desenrascanço, também são os países que têm problemas com a dívida. Portanto, isto que nos ajuda a resolver problemas, também nos ajuda a criar problemas quando não precisamos deles. A inovação, a influência dos romanos. Uma coisa é a ideia e o reino das ideias, e termos ideias, outra coisa é pô-las em prática, agarrar e ser consequente com essas ideias. Isto é inovação. É uma influência que vem dos romanos e que nós também temos. Porventura, destas 4, é o fator menos intenso na nossa cultura. Depois temos a influência dos celtas, que é esta capacidade que os portugueses têm de, em qualquer parte do mundo, fazer pontes com as outras culturas e entre culturas. Por exemplo, nós nos Novos Povoadores, uma coisa que acontece é que somos nós o elo de ligação entre os franceses e os espanhóis, o que não faz sentido nenhum, mas de facto, quer os franceses, quer os espanhóis, confiam em nós para sermos o elo de ligação entre eles. É uma influência dos celtas, os irlandeses também têm, e nós também temos, e devemos fazer uso disso, porque no mercado global esta capacidade de lidar com todas as culturas é muito, muito importante. E por fim, um mercado pequeno. Somos um mercado interno de 10 milhões de consumidores, temos esta consciência, não vale a pena queixar-nos por isso, obviamente que isto por influência das más relações de Dom Afonso Henriques com a senhora sua mãe. Os espanhóis não tinham CPCJ, de um certo jeito, se não tinham institucionalizado o Afonso, e hoje estava a fazer esta apresentação em espanhol. É um mercado pequeno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos posicionar-nos como uma aldeia de inovação. Nós vamos ser o país que vai desenvolver um novo tipo de microfone, um novo tipo de ponteiro, um novo tipo
de produtos, não vamos ser o país que faz em quantidade. Portanto, nós não temos a capacidade de concorrer com os países que fazem quantidade, nós temos a capacidade de competir com os países que são inovadores. Portanto, Portugal, a nível global, na minha ótica, vai ser uma aldeia de inovação. E aqui é a conversa do costume, que é, só faz sentido nós pensarmos nos produtos que temos e, portanto, temos que subir na escala de valor em relação ao que temos. Isto é uma castanha, portanto, eu venho de Trancoso, a castanha tem muita importância e para onde é que nós vamos? Vamos para aqui, para o marrom glacé. A castanha vale 3 euros o quilo, o marrom glacé vale 80 euros o quilo. Portanto, é isto que nós queremos fazer. E não vamos pedir desculpa a ninguém, mas é legítimo que um território que tenha castanha queira ter marrom glacé. E como é que isto se faz? Com transformação. Temos que apostar na transformação dos nossos produtos. Temos que deixar de vender os produtos tal como vêm das árvores, em primeira gama, para transformar e passar a vender em segunda e em terceira gama. Temos que estar, obviamente, muito atentos à marca dos nossos produtos, ao branding dos nossos produtos. Nós temos que apostar nisso. A marca vale muitas vezes mais do que a própria transformação. E a embalagem. Portanto, temos que estar atentos à marca e à embalagem, relativamente aos nossos produtos. Sobre os setores não vou dizer nada de novo e de espetacular. O Michael Porter já o disse há 20 anos atrás. Obviamente, o granito. Nós temos granito, temos mármore e, portanto, aquilo que nós temos é que agarrar nisto, que são os nossos recursos, e transformar cada um destas peças. Portanto, cada um destes relógios vale à volta de 1000 euros no valor de mercado. O fornecimento da peça, isto tem menos de 100 gramas, são à volta de 100 euros. Cada peça, cada segmento de 100 gramas de mármore, de granito, e, portanto, tem que ser cortado a laser e deixar de vender em caminhões e passar a vender em pequenas peças. Cortiça, obviamente, é uma história conhecida, subejamente conhecida em Portugal. Quando foi a passagem de 1999 para 2000, houve uma estocagem muito grande de cortiça. Existia a esperança de o Réveillon ter um consumo anormal de rolhas para champanhe. A encomenda não chegou e, portanto, chegaram a janeiro de 2000 com um estoque demasiado elevado. Começaram a trabalhar a aplicação da cortiça para o vestuário. Por exemplo, esta zona é muito conhecida pela carne, portanto, pela qualidade da carne que produz. Eu não sei exatamente o que é feito à pele destes animais, mas eu apontaria para aqui, para o design, para produtos em termos de calçado de elevadíssimo valor. Nós não temos capacidade para fazer em quantidade, temos capacidade para fazer em qualidade, em inovação. Temos que pensar naquele cliente que quer comprar uns sapatos e que tem a certeza, tal como acontece com as noivas, que aqueles sapatos só existem, aquele modelo que foram vendidos 20, 30, 40 exemplares no máximo. É aí que nós queremos estar, não vale a pena estarmos noutro. Na zona da Serra da Estrela, temos muita lã, temos rebanhos e, portanto, a Cristina começou a fazer capas para iPad. Hoje é um player importante. Não é para iPad, é para o correspondente. Peço desculpa, ainda por cima temos produzido da Microsoft. O Surface, sim. Para o Surface, exatamente. Peço imensa desculpa. E, portanto, é isso. É vender a lã com o máximo valor. Cada peça destas custa à volta de 40 euros. Cada capa destas para o Surface. Portanto, na área florestal, obviamente que a área do mobiliário é uma área muito importante. Esta peça não foi escolhida por acaso, foi da empresa que fez a minha mobília quando eu me casei, e eu posso garantir que os materiais destes senhores duram mais que os casamentos. Sou vizinho da Casa da Prisca, e, portanto, tenho feito um trabalho muito interessante na área da fruticultura. Portanto, obviamente, apostam na embalagem, apostam na marca,
apostam na promoção e, portanto, o sucesso não é consequência do acaso, é consequência de apostas muito, muito certeiras. Estamos aqui junto ao Douro e o Douro, de facto, é um polo de criação de valor. Neste caso concreto portanto, os passeios do Douro, que têm tido muito sucesso. Eu acho que o nosso interior sofre de excesso de turismo, isto é, não é o número de turistas, é a aposta do turismo. Andámos 10 anos ou 15 anos a dizer que o turismo resolve os problemas todos. Obviamente que o turismo não resolve os problemas todos, ajuda, mas não resolve todos os problemas. Não é com turismos rurais que nós saímos da crise. Dei um conjunto de exemplos, portanto, o turismo também é importante, não ia deixar de o referir, mas não é, claramente, o fundamental. Em territórios de autenticidade, o turismo chega aos 15% a 20% da economia. É preciso os outros 80%. E, portanto, é um bocadinho isto. Nós, muitas vezes, queixamos do despovoamento, queixamos disto, daquilo. Quem trabalha as cidades, eu trabalho territórios de baixa densidade, quem trabalha as cidades diz que as cidades, no futuro, serão verdes, serão sustentáveis, serão inteligentes e serão low cost. É exatamente aquilo que nós já somos, portanto, não é preciso inventar grande coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Frederico. Convidava-te a sentarmos um bocadinho e falarmos sobre o que acabaste de nos falar. Primeiro que tudo, deste acho que aqui uma noção muito importante, que é esta ideia de podermos, ou deixarmos de ser produtores em quantidade para podermos ser produtores de inovação e produtores de especialidade quase, não é? Sim. Como é que isto se consegue? Olha, consegue-se juntando os players à mesa. Nós temos muito a ideia, e sem desprimor de ninguém, normalmente os autarcas decidem sozinhos o que é que vai ser a estratégia do território. E não estou a dar nenhuma indireta, aliás, portanto, é uma questão que nós, nos territórios de baixa densidade, temos essa noção. Sim. E, portanto, nós sabemos que isso é grave, porque não vale a pena nós termos uma estratégia se depois não temos quem crie valor com essa estratégia. Portanto, nós, quando definimos uma estratégia para o território, nós temos que sentar à mesa os industriais que têm a capacidade de, com essa estratégia, ganhar valor, porque é com esse valor que eles vão criar postos de trabalho. Mas a seguir, os industriais queixam-se de outra coisa, que é, ok, nós vamos fazer isso, ou que nós queremos fazer isso, mas não temos recursos humanos para fazer isso. E então o que é que nós verificamos? Verificamos que nós temos uma oportunidade muito grande, por exemplo, de transformação de fruta, para fazer compotas, mas depois a escola profissional que está ao lado está a formar técnicos de secretariado e de informática. Mas porque essas são as profissões que supostamente estão no livro das desejadas? Ou... Não, porque são as profissões cujos professores pertencem ao quadro efetivo das escolas e, portanto, é preciso dar trabalho aos professores. E, portanto, o território fica para trás. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, para conseguirmos o desenvolvimento de um território, temos que juntar 3 atores. Temos que juntar os autarcas, que são os representantes legítimos da população. Temos que juntar os industriais, que têm a capacidade de transformar inovação em valor e, portanto, e com isso criar postos de trabalho. E temos que juntar as escolas, que vão fornecer a mão de obra necessária para os industriais criarem valor. Porque isto depois também não acontece por acaso. Portanto, este conceito está muito desenvolvido, chama-se Triple Helix, e, portanto, é isto que nós temos que aplicar aos territórios. Portanto, não vale a pena pensarmos em estratégias sem termos à mesa estes players capazes de se entenderem e de tirarem conclusões em conjunto. Certíssimo. E a ver se aqui há alguém que tenha alguma questão para colocar. É a vossa oportunidade de perguntarem estratégias concretas para avançar. Parece que não. Portanto, se calhar vou eu voltar à conversa contigo. E tinha aqui uma das perguntas que também nos chegou e já agora volto a incentivar que continuem a enviar perguntas porque é importante. Temos aqui as pessoas no público um bocadinho mais envergonhadas, portanto o ecrã deve ajudar a travar essa vergonha. E que era, sim senhor, falamos e é aqui de Paula Rosado de Coimbra, que nos diz, fala-se muito de criar este valor, mas os custos de criar este valor não seriam superiores ao seu ganho? E eu daqui interpreto que este custo de transformação todo não é superior à vantagem económica dessa transformação?
Pergunta fantástica. Isso acontece quando nós não protegemos a inovação, porque o que acontece é que, maioritariamente, nós criamos uma inovação, porque, vamos ver, nós funcionamos como polo de inovação. A partir do momento em que esta ideia tem sucesso, o que acontece é que, se ela não tiver patenteada, se este modelo não tiver patenteado, qualquer entidade pode fazer igual, e fazer igual com uma capacidade de produção que nem sequer nós temos. Portanto, essa é a questão. Quando nós fazemos a inovação, nós não podemos desvalorizar a questão da patente. E em Portugal, de facto, o investimento em patentes é muito baixo. Em Portugal, faz-se muita patente de coisas que não têm qualquer valor comercial e depois elas acabam mortas. E, por outro lado, desenvolvem-se muitos produtos que depois têm um enorme impacto, mas não tendo sido patenteados, depois quem vai beneficiar dessa inovação vão ser outras entidades. Portanto, mas imagina o cenário em que realmente nós patenteamos os processos e patenteamos os produtos e estamos aqui podemos pegar num exemplo concreto de transformar a fruta, por exemplo, em compota. Sim, senhor. Este processo de transformação não é mais caro, isto é, mudar todo o conjunto de processos, que são processos de negócio, mas também processos depois de distribuição e tudo mais. Certo. Não é um esforço mais caro, certo, para depois termos, se calhar até por causa da divisão que falávamos aqui de produtores, para depois termos um esforço de produção, porque vai ser na tal pouca quantidade que tu falavas, depois não justifica esse investimento? Quando nós verificamos, por exemplo, na área do agridoce, na área da fruta, que nós temos uma compota que é vendida, por exemplo, a 3 euros, que adicionamos pimenta ou canela no valor real de 20, 30 cêntimos e que essa compota passa a valer 5 euros a embalagem, com mais 20 cêntimos de canela ou com mais 20 cêntimos de pimenta. Portanto, obviamente que quando nós vamos para estes processos, temos uma probabilidade grande de falhar e alguma probabilidade de acertar. Temos que estar preparados para isso e, portanto, aquilo que se gasta na inovação não é tanto no produto que finalmente chegou ao mercado, é nos produtos que depois não chegam ao mercado, porque quando nós estamos a inovar... O custo do R&D é os produtos falhados, naturalmente. Exatamente. E porventura, 2 a 3% é que conseguem, de facto, ter algum sucesso. Agora, isto, portanto, quando se dimensiona um projeto, aquilo que temos que fazer é tentar. Agora, se tu me perguntares quem é que tenta, qualquer um, eu digo não, tenta quem tem dinheiro, não é? Portanto, essa é uma preocupação que nós temos muito grande no programa Novos Voadores, é que as pessoas, quando vão desenvolver um projeto, seja ele qual for, no máximo, portanto, aquilo tem que ter um sistema de segurança. Portanto, no máximo a pessoa gasta 10, 15% daquilo que é a sua capacidade para que, no caso daquela inovação não funcionar, poder tentar outra e poder tentar outra e poder tentar outra, sem colocar em risco a sua subsistência. E atenção, também se faz inovação sem dinheiro, também se faz inovação sem custos. Porventura não se faz uma inovação tão interessante como seria quando nós temos capacidade de alugar um laboratório, alugar não é? Portanto, obviamente, agora, ela tem que estar dimensionada para a característica do empreendedor. E esse esforço de transformar este país não num país de matéria-prima, mas num país que trata a matéria-prima e a torna em produtos de alto valor, não deveria ser um esforço concertado e aqui sim, eventualmente, com algum apoio estatal? Estou-me a lembrar, por exemplo, de um exemplo que nós abordámos em workshops passados, que é o do Caixão. Precisamos destas estruturas que, se calhar, por ganharem tamanho, isto é, se calhar uma estação de tratamento para fruta em Trás-os-Montes não faz grande sentido, mas se calhar tivemos esta grande instalação que faz todo um tratamento de um conjunto de produtos e até é partilhada por todos, quase que num regime de cooperativa, vês isso como um caminho? Sim, não lhe chamaria regime de cooperativa, chamaria, porventura, numa lógica de competição, porque o nosso concorrente não está à nossa porta. Eu não posso ter como sonho da minha vida ganhar mais que o meu vizinho da frente.
Eu tenho que ter como sonho da minha vida que a minha região fature mais que uma região idêntica em França, ou em Espanha, ou em Itália. Portanto, enquanto cada um de nós estiver preocupados apenas com a sua porta, apenas com a sua casa, inevitavelmente vamos continuar a ter a dimensão dessa mesma casa ou dessa mesma assoalhada. Portanto, nós temos que olhar para estes territórios e ter a capacidade de perceber que andamos todos a perder dinheiro por não ter uma lógica de região. Portanto, nós temos que funcionar e atuar com uma lógica de região. Nós não podemos achar que é a pessoa que vive do outro lado da rua ou no concelho ao lado que é o nosso adversário. Não é. As regiões hoje são altamente competitivas e, portanto, acabam por ser outras regiões que se organizam e que ganham vantagem sobre nós. Vou-te dar um exemplo sem mencionar o nome da entidade. Tive no passado a ideia, portanto, um dos problemas que nós temos nos nossos fundadores tem a ver com a questão das aldeias. As pessoas que chegam das áreas urbanas querem viver nas sedes de concelho entre a escola e o centro de saúde. Basicamente é aí que vão comprar ou alugar casa, ou arrendar casa. E, portanto, um problema é as aldeias, que efetivamente cada vez vão tendo menos gente. E estas pessoas que chegam, que vêm com uma cultura urbana, neste momento já são 93 famílias que já migraram, são pessoas que querem viver na sede de concelho. Bom, e isso para nós levanta-nos um problema de o que é que nós vamos fazer com as aldeias, porque as aldeias têm um investimento muito grande em infraestrutura e, portanto, é preciso aproveitá-las. E então aquilo que nós estamos a fazer relativamente às aldeias é a instalação de empresas. Instalamos a empresa na aldeia e as pessoas vivem na sede de concelho. Em vez de fazermos um polo industrial ou um centro empresarial, é nas aldeias que vamos instalar essas empresas. E então o que é que acontece? Acontece que havia uma aldeia inteira, havia um potencial cliente que queria comprar a aldeia inteira para fazer aí uma academia de formação, na área dos sistemas de informação. E nós levámos a um concelho onde existia uma aldeia que estava pronta praticamente a ser utilizada, porque pertencia à Guarda Fiscal e, portanto, poderia ser adquirida por atacado e ser transformada no centro na academia de uma multinacional. E, portanto, nós levámos esta empresa a essa aldeia e eles foram recebidos nessa aldeia pelo Presidente da Câmara e pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara. Bom, a seguir, como é óbvio, quem tem dinheiro tem estas coisas, foram recebidos noutro local, concretamente na região basca, onde foram recebidos por os presidentes dos ayuntamentos de lá, o reitor da universidade de lá, o diretor do hospital de lá, e, portanto, tinha uma comitiva de 40 pessoas a dizer: nós queremos que vocês estejam cá. Agora, quem vai decidir opta por quem? Opta por um sítio onde foi recebido pelo Presidente e o Vice-Presidente, ou por um sítio onde foi recebido pelos Presidentes daqueles ayuntamentos, mais o Reitor, mais não sei o quê, todos a dizer: não, venha para cá que nós estamos cá para o apoiar. O maior sentido de comunidade, se calhar, também, não é? O maior sentido de competição. É o maior sentido de competição. Porque quando eu sugeri aos outros autarcas: olha, e se a gente chamasse os autarcas aqui à volta? Não, porque eles depois vão querer... Mas nós não podemos ter esta lógica, nós temos de ter uma lógica de região, porque nós estamos a competir com regiões. Nós não estamos a competir com concelhos, estamos a competir com regiões. Mas os concelhos também competem entre eles, vamos admitir isso, certo? Não, mas eles não têm que competir entre eles. Quando uma empresa se instala a 20 km, ou a 10 km, ou a 30 km da minha porta, inevitavelmente que o concelho do lado também vai ganhar com isso. Mas há uma diferença entre agora uma multinacional vir aqui para... Eu tenho a certeza que o Sr. Presidente gostava muito mais que uma multinacional viesse aqui para Vimioso do que fosse ali para Miranda, não é? Como é natural. Mas se ela vier para Miranda, para mim não faz nenhum sentido que a Alfândega da Fé, a Moncorvo, a Mogadouro e por aí fora, também não se juntem a essa candidatura, porque, na verdade, hoje é para aquele município que estão a trabalhar em conjunto e amanhã estarão a trabalhar em conjunto para um projeto para Vimioso. Portanto, a lógica é que tem que ser esta, não pode ser uma lógica de monoconselho.